vai ser um vídeo em português desta vez, porque, não sei, está-me a apetecer ter trabalho para pôr as legendas, acho eu. E vamos estar a falar tipo, de alguma coisa qualquer, de coisas diferentes. Coisas talvez da Marcos, da escola. E há histórias engraçadas, interessantes. Uhum. Nós costumávamos fazer muitas asneiras, nós dois. Tirávamos muito más notas. Não sei quem era o pior. Acho que era eu. Tipo, não sei, eu era mau aluno mais ou menos na escola e é bué estranho porque INTPs são mais ou menos tipo aquele estigma bué estranho que INTPs são bué bons alunos e o caralho, eu não era. E nós éramos maus alunos principalmente em matemática, com Horácio. Yeah. E havia um professor que era nosso professor de matemática, que era o Horácio, e que ele odiava-me. Muito, eu lembro-me. E estava sempre a chamar-me e a chamar-me para ir ao quadro e era tão idiota. E depois tu enervavas-te, começavas a suar. Eu tinha ansiedade social, ainda tenho um pouco, então tinha que estar à frente de 20 pessoas a escrever no quadro coisas que não percebia. E depois havia pessoas que me mandavam com o caderno ao contrário e escreviam a solução e eu tinha que dizer no quadro qual é que era. Tu também tu estavas normalmente na fila da frente, na primeira ou na segunda fila, acho eu. Sim, eu lembro-me. Eu lembro-me que houve um ano em que eu fiquei à frente da secretária do professor. O engraçado foi que à frente da secretária tinha um computador. E então houve uma vez em que eu levei cábulas, escrevi assim na meia e andava a fazer o teste assim. E o ecrã do computador estava sempre a tapar a visão ao professor. Yeah. E tu nunca eras chamado porque tinhas sempre o computador à frente. Ela não te via. Acho que houve uma aula qualquer, não sei se foi uma questão aula ou um teste, em que alguém escreveu uma equação, uma solução no quadro e o Horácio não apagou. Porque achou que era da aula anterior ou algo assim. Então aquilo ficou no quadro o tempo inteiro. Foi bem engraçado. Meu, há cada história da Marcos. Coisas a voar pela sala, tipo quando ninguém lá estava. Lembras-te daquela vez em que tinham que nos vir buscar à piscina Yeah. e que a seguir era uma aula de teste? Esse professor marcou-nos falta. Aconteceu por aí 4 vezes isso. Aconteceu várias vezes em que tínhamos testes e questões aula e como nós éramos menores eles tinham que lá ir e ninguém, pronto, ok, eles temos que cá esperar então. E acho que levámos falta coletiva. Sim. Então lembro-me que nessas alturas, quando nós tínhamos cerca de 13 anos de idade, 14, o meu escape era ir jogar computador. Tu também tinhas algo assim? Eu tinha PlayStation 2 e 3 na altura. Então, no fim das aulas, principalmente acho que no fim quando era mais novo nas chans, depois das 5 horas, que era quando acabava, e eu, graças, vamos lá, quero ir jogar. Então eu jogava bué, tipo, Ratchet e Clank, e havia um jogo que eu gostava bué que era Resistance, que era bué da fixe com aliens. Meu, era todo. Então eu jogava bué. Nessa altura não era PC, tínhamos o Magalhães com o Super Turks. Então, eu também jogava bué. Ia jogar futebol às vezes, lá para baixo, para o quintal. Eu não sei se tu fazias a mesma coisa, mas eu ia às escondidas à noite jogar, sem os meus pais saberem, sem eles saberem que eu à noite ia jogar. Eu ligava à PlayStation 2, aquilo fazia tipo um pequeno barulhinho e eu, fuck. Depois ligava aquilo e ficava tipo 1 hora a jogar. E depois às vezes tipo, a minha mãe vinha ver se eu estava a dormir e eu encontrava-me a jogar e Rodrigo, para a cama, já. E eu, depois ficava de castigo. Mas era fixe. Velhos tempos. Meu, a minha PlayStation 2 queimou-se, tipo, eu tinha uma PlayStation pirateada, então já não sei porquê, ainda era com a altura em que tínhamos cartões de memória que tinhas que comprar, lembras-te? Lembro. Então a 2 tinha cartões de memória ainda, e tu
aquela merda tipo começou a queimar, começou a deitar fumo no meio da noite, tipo, fuck, o que é que está a acontecer aqui? E depois já aquilo avariou e estragou-me um jogo bué da fixe que eu tinha, já não sei qual é que era. Eu fiquei bué da chateado. Mas, yeah. Pois é, já houve algumas vezes em que eu levava uma Nintendo DS para a escola Yeah. e que ficava no intervalo a jogar Pokémon Ruby. E então Yeah. eu às vezes faltava às aulas de matemática com esse professor, pronto, e, e houve vezes em que ele não me marcava falta, porque eu era um aluno muito caladinho, e então eu disse-lhe assim, professor, está aqui a minha falta, pronto, a justificação da minha falta. Ele perguntou-me se eu tinha faltado. E eu disse que sim, e a resposta dele foi: ah, não me apercebi, tu és um aluno muito caladinho. Yeah, passas despercebido. Yeah, tipo, foi. Eu lembro-me dos tempos tipo, do Magalhães em que toda a gente jogava Counter-Strike 1.6 e íamos todos tipo, jogar Super Tux. E havia no ATL, lá onde eu estava, no fim da escola, o pessoal tinha bué. PlayStation, Não, Game Boy. Game Boy, yeah. Havia bué delas na altura. Então o pessoal estava lá sempre a jogar debaixo das mesas e o caralho. Aquilo era bué da fixe. Eu lembro-me também quando era o último dia de aulas, que a nossa turma jogava Counter-Strike, mas na vida real, atirava Yeah. borrachas uma às outras. Fogo, eu uma vez levei com uma afiadeira na testa, uma afiadeira de metal, já não sei quem é que atirou aquela merda, mas puxa, fiquei bem chateado. Mas lembras-te daquelas afiadeiras que tinham lixo lá dentro? E aquela merda estava sempre por todo lado. Aquilo prendia mal, então abria dentro dos estojos e um gajo ficava com o lixo do lápis sempre dentro dos estojos. Pois é. Mas eu digo-te uma coisa, que agora que estamos a falar de Counter-Strike e desse headshot que tu levaste, Yeah. tu lembras-te uma vez daquele professor de formação musical que atirou um apagador? Yeah. Tipo, essa Passou-me história... ao lado. Pois é, eu estava ao pé de ti nessa aula, aquilo bateu na nossa mesa e o alvo dele ficou assim, tipo, com uma ferida na Yeah, cabeça. eu estava, tipo, obviamente para quem não sabe a história, nós andámos numa escola de música durante 5 anos e ele andou para aí Não. durante 9. Não. E houve uma altura em que um professor de música estava um aluno nosso à minha frente e ele atirou um projétil, que era um apagador, e acertou-lhe na cabeça e ele começou a gritar sangue. A sangrar muito, ele abandonou a sala Mas foi. e o professor ficou calado, não fez nada, ficou a dar a aula. Eu não me apercebi, eu estava a olhar para a direita, acho eu, ele estava a dar aula e eu não estava a olhar para ali e só vi algo a passar-me ao lado e uma nuvem de pó branca à minha frente e depois vi o Ferreira a sangrar e a dizer que ia fazer queixa do professor. E foi-se embora. E foi-se embora. Esse professor foi despedido e teve um processo. Yeah. Aliás, tu estavas a dizer que não tinhas visto o professor a atirar, mas eu estava a olhar para ele. Yeah, eu só vi a coisa passar-me ao lado e a nuvem a aparecer. Exato, o professor ficou furioso, quase a espumar da boca, eu vi-o. Caralho. Ficou assim, Depois ele não disse algo tipo, eu disse-vos que um dia, não sei o quê, que isso ia acontecer. yeah. Esse Parvoíce. foi o Counter-Strike da vida real Yeah. mais nojento que alguma vez. Lembras-te das fisgas de Gonçalo? Em que havia uma pessoa na nossa turma que tinha vários elásticos e nós nos intervalos pegávamos nos elásticos com um papel e disparávamos contra as pessoas. E essa pessoa fez um elástico com para aí 3 metros em que era preciso 4 ou 5 pessoas para manobrar aquilo, só para disparar. E havia uma luta que era a nossa turma, o 8º C contra o 8º D, o 8º A, algo assim. Então nos intervalos nós íamos com os elásticos mandar flechadas uns aos outros. Então havia pessoal que era quase decapitado com uma flecha do Gonçalo. E quando não eram incidentes sangrentos com as fisgas, às vezes nós tínhamos mesas de ping-pong lá, elas estavam disponíveis. Nos intervalos, já. Sim, e no nosso primeiro ano nessa escola
era cada partida, cada incidente também. Mandávamos Havia pessoal que atirava chapadas raquetes. e Yeah. que atirava raquetes. Havia pessoal que era sempre o primeiro e havia sempre aqueles que perdiam. Sempre. Eu acho que perdi quase sempre. Mas tão mau ou pior do que isso era quando era o facto dos alunos da nossa escola já lá estarem a fazer uma espera na partida ainda antes das aulas terminarem. Yeah, sim. Saíam mais cedo. Iam à casa de banho. Depois a música começava das listas. Sim, havia uns grupos que Era logo imediato. Tocava e passado um segundo estavam a pôr música. Era. E depois a meio. Acho que houve uma aula em que estávamos a fazer um teste de matemática ou algo assim e a música estava a tocar lá fora. E era com uma mulher, portanto não era matemática, ia ser português ou história. Há boas coisas porcas que aconteceram na Marcos. lá isso era. O que é que tu gostaste mais ou menos na Marcos? Eu gostava às vezes quando nós tínhamos aulas de educação física na piscina e às vezes gostava dessas aulas e por outras vezes pela mesma razão não gostava, que era precisamente por causa das raparigas, o que elas nunca irão compreender, tipo, por causa da masculinidade e coisas do género. Yeah. Ai, Há aulas, sim, tipo, havia aulas. As de educação física às vezes eram uma merda. Em que Muito. tínhamos. Estava frio para caralho, tipo às 8h30 logo. E tudo para a água. E depois no verão, quando estava calor, era tudo para a jica, para ficar tudo transpirado. uhum. E ainda por cima, quando era no verão, era ao fim da manhã, quando o pico do sol já estava a começar a Yeah. incidir. Yeah. Depois tínhamos, às vezes, a piscina era à tarde também. Eu que era uma merda porque tinha passado a hora do sol, estava a ficar de noite e estávamos na piscina, no inverno. E ainda estávamos a. Pronto, tínhamos acabado de comer, ainda por cima. Às vezes, já. Não sei como é que ninguém morreu. Mas, já. Depois havia. Meu. Acho que nunca ninguém caiu na piscina. Mas, às vezes, De quem seria a responsabilidade? Do professor? se alguém se magoasse, seria da escola, acho eu. Por isso é que eles nos tinham que ir buscar e coisas assim. Por falar nisso, eu tive um professor de Educação Física no meu último ano de escola em que a nossa aula era de canoagem. E houve. Esse professor teve uma turma em que pronto, não o ajudou a salvar-se. O que aconteceu foi que o professor caiu da canoa e a canoa foi pelo rio fora, porque havia corrente. E então o professor da água chamou um aluno. O professor estava muito aflito. Esse aluno disse que o ia ajudar e assim que o professor o perde de vista, o aluno vai-se embora e o professor ficou na água. Fogo. Teve que ir Ele lá ficou uma equipa a lixado? ajudar. Sim, Ai, é sério? sim. E a canoa acho que não foi recuperada sequer. Ou Quando é que isso seja, aconteceu? isso foi no meu último ano de escola, deve ter sido em 2018. Ah, então nós não estávamos na mesma turma. Já não estava. Caraças, com que professor é que isso foi? Era um professor do Porto. Ele veio substituir aqui um professor dos meus. Ué, e abandonaram-no na água. Sim, ou seja, esse aluno traiu o professor, por alguma razão. Eu acho que era um professor que teve uma briga Yeah. com um aluno e o aluno, para se vingar, não foi lá ajudá-lo. Não sei o que é que aconteceu a esse aluno, mas é possível que ele tenha levado um processo. Eu sei que ele foi suspenso. O aluno foi suspenso. O aluno foi suspenso. Depois, tipo, faz sentido. Não sabia. Mas foi muito difícil para ele. Foi. Havia corrente, foi aqui perto, foi aqui neste rio, nós estamos ao pé de um rio e foi aqui. Depois. Podemos depois no final do vídeo mostrar o local onde é que foi com uma fotografia. Vamos lá depois. Mas, eu também, nós andámos lá também no secundário, acho que foi para aí no 11º, assim. E, tipo,
havia bué pessoas a molharem-se umas às outras. E há umas ervas nas bordas do rio que são umas ortigas e umas silvas. Então às vezes havia pessoal que empurrava outros barcos a irem para lá. O pessoal tinha que pôr os ramos à frente para não se lixar. Mas, yeah, coisas bem estranhas aconteceram no secundário. Eu, da minha parte, confesso que não gostei da escola. Tive muitas dificuldades a estudar, difícil, mas eu próprio era o principal culpado porque eu também não me aplicava e não me esforçava muito para fazer. Era como eu, mais ou menos também. Nós tínhamos mais ou menos as mesmas notas, quase. Então, Tu, por exemplo, também não tiveste assim os teus piores momentos na escola, com certeza deves ter tido. É claro, tipo, a escola foi macaca, às vezes. Tipo, o básico foi fixe até, nas Chams. E na Adolfo também não foi assim tão mal, mais ou menos. Não sei, na Marcos foi na Adolfo, na Adolfo. Na Fernando Calais. Mas depois na Marcos foi assim um bocado estranho. Na Chams foi bué fixe. Sim. Que havia lá. Depois houve uma altura qualquer em que houve uma festa, acho que foi no Carnaval, e deixaram a janela aberta e havia bolo da Viva. Então eu trepei a janela e comi tipo um terço do bolo sozinho. E depois eles chegaram lá e já não havia bolo, e já havia tipo um terço e eu estava com dores de barriga. Depois fui-me embora. Então comi um bué bolo, tipo no intervalo. E sem ninguém saber. Depois houve tipo pessoal que partiu os dentes no portão. Pô, essa foi a pior coisa. Foi a pior coisa, mas foi engraçado ao mesmo tempo. E que pessoal que eu posso talvez ter atirado de cima do escorrega porque não estavam a demorar demasiado tempo. Então, talvez tenha pontapeado. Eu lembro-me que eu às vezes, até ao quarto ano, trazia brinquedos para a escola. E houve uma vez em que uma professora apanhou-me com um deles e ela ficou com o meu brinquedo e escondeu-o na secretária. Ué, porquê? E então eu, para me vingar, o que é que eu fiz? Eu tinha aulas naquela sala onde nós tínhamos aula e essa professora ia-se embora. O que é que eu optei por fazer? No intervalo eu fui à gaveta da... Roubaste o brinquedo? Sim, e fui buscar de volta, escondi-o na minha mochila e já não fui à aula seguinte. Boa. Ficaste com o brinquedo. E o que aconteceu mais tarde foi que a mesma professora vai e diz-me assim: Sebastião, o teu brinquedo foi perdido, eu tinha-o escondido aqui. E eu fingi que fiquei muito triste quando na verdade já o tinha em casa há uma semana. Boa. E ela não te pagou um brinquedo novo? Não. Isso é que tinha sido uma boa recompensa. Ela ter se sentido tão culpada que depois que te pagou um brinquedo novo. Isso é que era. Eu lembro-me que depois andaram à procura dele na escola e pensavam como o tinham roubado, quando na verdade eu já o tinha. Lembras-te quando carteiras desapareciam e nós andávamos todos na turma à procura de carteiras e elas estavam tipo nas malas, nas carteiras, onde deviam estar? Nós tínhamos uma colega assim. Não podemos dizer o nome por motivos que não quero ser processado, mas ela sabe quem é e nós também. Em que havia carteiras que desapareciam às vezes e não desapareciam coisa nenhuma. Por algum motivo havia uma espécie de necessidade de atenção tão extrema em que toda a turma era obrigada a 10 minutos à procura de uma carteira que estava dentro da carteira de outra pessoa ou na mesma carteira da mesma pessoa. Então perdíamos às vezes um bom bocado do intervalo para nada. E é um dos motivos por qual eu odeio as pessoas. Sim, lembro-me que foi numa ocasião muito parecida e com a mesma pessoa que dinheiro tinha desaparecido, quando na verdade ela se lembrou que ela o tinha usado para pagar, acho que foi um almoço ou um lanche a alguém, e essa pessoa, a mesma pessoa, culpou a pessoa. Havia muita culpa a passar de um lado para o outro, de coisas que eram bem absurdas e que não faziam sentido nenhum. Então, o básico foi um bocado estranho. O secundário foi ainda mais estranho. E a universidade é relativamente ok agora. Ainda bem que
que nós já passamos essa fase. Yeah, senão, Bom, assim da minha parte, yeah, tá tudo. Depois vamos então mostrar o rio. Se sim. calhar. Em breve vamos vos mostrar o rio e espero que gostem. Yeah, e voltaremos em breve. Obrigado.